trabalho na AWS com o papel de relação com os desenvolvedores, então meu papel é fazer workshops, hackathons, palestras, eventos e trabalhar nos interesses de vocês. E todo evento de entrega contínua, a gente fala desse assunto, o pessoal sempre fica às vezes um pouco frustrado porque é muita conversa e muito pouca prática. Então esse evento de hoje, a ideia é praticar mesmo. A ideia é a gente pegar um problema que foi interessante, tem algumas questões, e a gente vai realmente fazer a coisa acontecer com o serviço da AWS e também com as outras ferramentas que às vezes existem no meio do caminho. Então, não é, a AWS não é a única coisa que vocês vão usar, a gente vai ter que às vezes trabalhar com Git, com enfim, outros frameworks, bibliotecas, aí a gente vai ver o interesse de todo mundo aí. E o mais importante, pessoal, compartilhar tudo que a gente fizer. Então, tudo que vocês puderem guardar no caminho, documentar no bloquinho de notas, tirar um screenshot, vai guardando para escrever depois, que às vezes daí sai um blog post, sai uma apresentação, sai um conteúdo legal para vocês também, uma referência para os colegas, para usar no trabalho, tem um monte de coisas boas aí. Uma das coisas mais importantes aí na carreira é quando você começa a guardar e compartilhar as coisas que você faz. Eu acho que é o que dá bastante valor aí. Esse sou eu, e eu queria saber um pouco de vocês. Quem vocês são, quem vocês trabalham, vocês já usam a AWS, já fazem entrega contínua de alguma maneira, sabem do que se trata, o que vocês esperam desse workshop. Vamos começar por você, meu cara? Eu sou o Thiago, trabalho no Centro de Tecnologia de Informação da UFSC, eu sou webmaster. Legal. Trabalho em desenvolvimento web, mais focado em front-end e grupo. Legal. Vocês já usam alguma coisa de AWS? Fizeram alguma coisa? Ainda não. Integração, essas coisas? Ainda não, mas se usa. Maravilha, é isso aí. Alguma linguagem, alguma plataforma que você trabalha mais? Que tipo de tecnologia você mexe mais? Mas a gente trabalha mais com Ruby e com Java. Sou Daniel, trabalho com ele também, trabalho com isso, inclusive. Como eu falo lá, realmente a gente não tem um ambiente de integração contínua. A gente tem alguma coisa que se assemelha um pouco dentro do cliente, que é lá na UOL. Lá eles têm mais. Se assemelha um pouco, mas ainda também não está no nível, acho que seria o ideal ainda. Mas eles já usam essas ferramentas de automação, algumas coisas assim já existem. Então, né? O que eu tenho conhecimento aqui um pouco é de Vagrant, tá? Também coisa do estudo meu próprio também. Isso é uma coisa legal. Cada um vai complementando, vocês vão ver que as coisas vão se complementando. Ninguém sabe tudo nesse meio, né? Às vezes um sabe Docker, o outro sabe Vagrant, o outro sabe AWS, e a gente vai montando um negócio. Valeu. Vinícius e? Daniel. Valeu. Se junte a nós. Vamos dar uma... Meu nome é Augusto, eu estou na graduação e eu faço história na cidade de Thiago. Legal. Master. Bacana. Você desenvolve em alguma linguagem? Você programa? Ainda não. Bacana. Sou o Lucas, trabalho na Vita, estou no front-end. E lá a gente usa a aplicação, o banco e usa a ferramenta de função professor. Que massa. E vocês desenvolvem que tipo de plataforma lá? Lá é PHP e a gente usa Laravel e React. React e Vue. Bacana. O estagiário trabalha com eles. Ah, que legal. Márcio Augusto. Eu não trabalhava. Fica uma semana também. Então dá assim, ó. Você?
tecnologia em específico, assim, vocês trabalham mais lá? Valeu. Meu nome é Heitor, eu trabalho aqui na no Instituto de Letras. Eu trabalho na área de desenvolvimento, nas ferramentas para auxiliar o pessoal, em Java, PHP. Não. E a gente atualmente não trabalha em uma ferramenta do tipo AWS. Estamos querendo implantar. Maravilha. Vamos trabalhar nesse. Legal. É bom que, como todo mundo tem mais, parece todo mundo meio no lado front-end, né? A gente tem bastante PHP, bastante JavaScript, acho que a gente fala uma língua meio parecida, acho que até é interessante, todo mundo meio que na mesma plataforma. E vocês fazem ideia do que quer dizer entrega contínua? Vocês já ouviram essa ideia? Já trabalharam com isso antes? Já soa algum... Está sempre fazendo evolução na aplicação e fazendo sempre essa entrega, né? Acho que em prazos menores, um tempo mais reduzido, você está sempre fazendo isso. Tem alguém algum de vocês trabalha em projeto mesmo? Tipo, da UOL, por exemplo, provavelmente é um caso. Quanto tempo leva, você sabe mais ou menos quanto tempo leva da hora que você faz uma funcionalidade, tipo, põe um botão na tela, até a hora que algum cliente vai ver aquilo no site, aquilo é em produção, que vai ser publicado? Isso depende um pouco. São vários times lá dentro, né? Tem alguns times que eles têm metodologia, às vezes de um jeito, de outro. Tem que ter as janelas também para fazer as implantações. Geralmente, igual o Vinícius falou, às vezes acontece levar de 1 a 2 semanas, às vezes até mais. Eu já vi muito caso de meses, assim, que tipo, o projeto que depende do gerente do projeto aprovar, que depende de teste manual, que depende de um monte de coisa que acaba levando 6 meses para uma mudança que você fez e parar em produção. Então, a ideia da entrega contínua é reduzir esse tempo, é fazer com que a gente tenha o mínimo de estoque de código possível, porque da hora que você escreveu aquele código, ele está te consumindo um recurso, né? Ele é um código morto, é estoque parado. Aquilo só vai gerar valor quando estiver sendo apresentado para o cliente. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entregar isso para o cliente, melhor. Mas por um outro ponto de vista, isso não pode ser também totalmente na tora, né? Você não pode fazer o client driven test, né? Jogar logo no cliente, deixa que ele testa e pronto. A gente tem que criar alguma sanidade aí, algum mecanismo para a gente colaborar direito, para a gente testar direito, e essas são as ferramentas que a gente vai trabalhar nesse curso. Desde a hora, a ideia é automatizar o máximo possível, e quando o ideal é tudo, né? Dá para automatizar tudo? Depende. Num cenário simples, até razoavelmente complexo, dá, mas chega uma hora que sempre aparece alguma chancela manual, nem que seja só em produção, enfim, em algum caso específico, mas a ideia é automatizar o máximo possível. E a AWS e as plataformas de nuvem, de maneira geral, são uma ferramenta conveniente para fazer isso, porque elas expõem tudo como uma API. Então, as mesmas coisas que você consegue fazer pela tela no console, na Amazon você consegue fazer pelas APIs e pelas ferramentas de programação. Então, isso facilita muito o desenvolvimento dessas automações, e a ideia é a gente trabalhar com isso hoje. Okay? E, como eu falei, pessoal, a ideia aqui é a gente trabalhar bem mão na massa mesmo. Como é que a gente vai fazer esse evento? Eu vou fazer essa prévia apresentação, tem algumas coisas de como conseguir uma conta da Amazon, um processinho que a gente vai fazer aí. E depois a gente vai formar grupos, e cada grupo vai trabalhar num desafio. Aqui provavelmente a gente pode fazer só um grupo de todo mundo, ou se vocês preferirem, acharem mais fácil, dividir em 2 grupos, como vocês acharem mais fácil. Tá? Não tem nenhuma... Acho que é até melhor a gente trabalhar todo mundo junto, já que a gente pode. E eu vou fazer um resumão das ferramentas que a gente vai trabalhar,
E a gente vai progredindo nesses desafios à medida que o tempo for nos permitindo e que a gente conseguir seguir. Então, quais são as missões, vamos dizer assim? Aqui eu coloquei numa ordem de complexidade crescente, desde a coisa mais simples que a gente pode fazer, até algumas coisas bem complicadas. Então, por exemplo, pensa numa página estática. Vamos fazer uma página Oi Mundo HTML. Olá. Eu quero fazer com que toda mudança que eu fizer nessa página, automaticamente ela seja mostrada aonde ela estiver publicada, ela seja apresentada ao cliente. Mas uma página estática Oi Mundo não vai fazer um grande geral. Então, como é que a gente faz um site estático? Um site com um blog, por exemplo, alguma coisa assim. Depois, como que a gente faz uma aplicação mais com back-end, por exemplo, com PHP, com banco de dados, com uma API pública, e a gente vai incrementando essa arquitetura com cada uma das ferramentas de entrega contínua. E a gente vai melhorando esse cenário. Essa é a proposta do workshop. Então, a gente vai começar bem do começo mesmo, com uma página bem simples e até o máximo que a gente conseguir progredir. E além disso, eu queria abrir para outros requisitos. Então, às vezes vocês têm interesse em coisas específicas. Então, algumas coisas que sempre aparecem nesse tipo de cenário. Por exemplo, fazer o rollback de um ambiente, tipo, eu publiquei uma versão, quero voltar à versão anterior. Como é que a gente pode implementar esse tipo de coisa? Eu tenho um ambiente que eu tenho que ter 3 ambientes, tipo homologação, produção e desenvolvimento. Ou então, às vezes, eu tenho que ter N ambientes, por exemplo, eu posso ter um ambiente para cada cliente, com servidores e bancos de dados separados, de acordo com as aplicações que estão interessantes para vocês. Alguns ambientes, eles são de mão única, significa que eles conseguem conectar na nuvem, mas a nuvem não consegue conectar neles, né? Porque eles são protegidos, por exemplo, dentro de uma prefeitura, dentro de uma universidade, alguma coisa assim, então às vezes fica um pouco. Então tem vários requisitos aí que a gente pode adicionar nesse processo, à medida que a gente for conversando essas coisas assim. E aqui algumas referências aí que provavelmente vocês vão precisar durante o desenvolvimento do treinamento. Esse continuousdelivery.com é a principal referência mundial no assunto de entrega contínua, que é o livro do Jess Humble, que é esse livro aqui que tem em português, inclusive, e aqui sempre tem notícias e coisas relacionadas à entrega contínua. Aqui tem algumas práticas e referências sobre DevOps, e a gente não vai passar por elas agora, mas ao longo do curso inteiro, muito provavelmente eu vou falar dessas técnicas e deixar um link para elas aqui, à medida que a gente for referenciando. E a mesma coisa do serviço. Então, tem links aí para as páginas da Amazon, onde cada coisa fica relevante, e algumas recomendações. Então, recomendo que vocês trabalhem em grupos, né, que a gente trabalhe junto e discuta e converse sobre as soluções que a gente propôs. E, idealmente, a gente já tem uma pessoa, duas, né, que já usam a AWS, né, contando comigo, e alguém já usa Git, eu conheço Git, então isso vai ajudar bastante na parte de colaborar, porque é muito mais fácil que a gente usar um pasta compartilhada, então, vocês não são obrigados, claro, mas a recomendação que eu faço é todo mundo usar o Git e os artefatos que a gente produziu durante o workshop, a gente compartilhar por lá. Essa apresentação, ela está no Git também, né? Então, se a gente for aqui em github.com/jfireman/oficina-EC, esse site, ele também está todo aqui, então toda a apresentação, se vocês quiserem contribuir, mandar por request, enfim, esse é realmente um trabalho colaborativo que a gente está começando. E eu particularmente uso o SourceTree como client, né? Esse carinha aqui, para
enfim, fizemos commits, nos cursos, não sei o que vocês usam. Pode usar a ferramenta de linha de comando, o que vocês quiserem, mas também, para quem não conhece, esse é a ferramenta que eu particularmente mais gosto para interagir com o repositório do GitHub. Então aqui tem os links para esses caras e, claro, uns guiazinhos de começo rápido. E a gente vai trabalhar, pessoal, eu recomendo que a gente trabalhe a partir de uma instância EBC2. É mais fácil trabalhar num servidor remoto do que todo mundo ter que instalar software nas máquinas. Né? Vou mostrar para vocês que é mais tranquilo, né? Mas que aí todo mundo vai ter o mesmo resultado, ao invés de ter que lidar com um com Windows, outro com Linux, outro com Mac. Então a gente já conecta na mesma máquina, já usa tudo mesmo por lá, fica bem mais fácil. E aqui alguns links para ferramentas de desenho, se depois vocês quiserem desenhar arquitetura e as coisas que a gente bolou, tem aqui, essas ferramentas são para fazer esse tipo de desenho aqui, né? Às vezes fica mais fácil de mostrar e apresentar a ideia para alguém. E algumas dessas ferramentas têm a capacidade de criar essas arquiteturas que você desenha. Esse VisualOps e o CloudFormation Designer, você coloca lá no servidor na figura, manda ligar e sobe aquele servidor. E o mais importante, né, todo mundo se divertir, trocar uma ideia, aprender um pouco, que essa é a nossa missão principal aqui. Então vamos começar, pessoal. Todo mundo vai precisar de uma conta da Amazon para trabalhar. E o jeito de conseguir uma conta da Amazon vai ser via QuickLabs. Né? É uma ferramenta de terceiros que fica aqui em aws.quicklabs.com. Se vocês abrirem uma nova aba, esse é o site de cadastro. Vocês têm que sair e preencher esse formuláriozinho para criar uma nova conta. E